Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Meus irmãos, minhas irmãs, nós celebramos essa solenidade nesse domingo e de uma maneira muito particular para nós que nascemos no movimento carismático, que experimentamos a graça do encontro pessoal com Jesus na força do Espírito Santo, experimentamos a graça do batismo no Espírito Santo. Essa solenidade nos marca profundamente. Nós, Canção Nova, fazemos parte dessa corrente de graça que é o mover carismático dentro da Igreja Católica. Mas veja bem, dentro desse movimento da graça de Deus, desse sopro do Espírito, como nós vemos no Evangelho de hoje, e esse sopro do Espírito que vem acontecendo na Igreja desde 1967, num sentido mais amplo, mas o Espírito sempre assistiu à Igreja desde o Pentecostes. Nós precisamos, nessa solenidade, meditar em alguns pontos importantes que a própria liturgia da palavra vem nos mostrar, vem nos revelar. O primeiro ponto que eu gostaria de partilhar nessa homilia é que o Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja, e o bonito que na boca do sacerdote foi colocada a oração da coleta, e na oração da coleta nós ouvimos exatamente a igreja pedindo e fazendo memória daquilo que eu queria tocar nesse primeiro momento. Eu rezei na oração da coleta: ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja. Nós experimentamos esse Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo, e existe um objetivo, e ele é fundamental, e ele é essencial para a nossa caminhada como cristãos, e principalmente para essa súplica que nós cantamos no Salmo: enviai o vosso Espírito e da terra toda a face renovai. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é o santificador. Ele veio para nos santificar. Ele veio para nos dar a possibilidade de viver essa dinâmica da santidade, daquilo que é o chamamento de Deus para todos nós, para todos os cristãos: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mas na nossa condição humana, simplesmente humana, mesmo que exista um grande desejo em nós de santidade,
Somente pela nossa humanidade, pela nossa decisão, nós não conseguimos viver a santidade que Deus espera e deseja de nós. Por isso que Ele mandou, que Ele enviou o Espírito Santo para nos santificar. E nessa celebração, nessa solenidade, nós precisamos nos atentar para a obra santificadora de Deus em nós, pessoalmente. No Vaticano II, a igreja nos fez recordar algo importante. O Concílio Vaticano II declara que a igreja é sacramento universal de salvação. Na igreja existem todos os meios para nós experimentarmos a santidade, a santificação. A forma ordinária do agir, do movimento do Espírito dentro da igreja é nos sacramentos. Todos os sacramentos, eles acontecem no poder do Espírito. É o Espírito, quando nós sacerdotes, e eu que presido a Eucaristia, impuser as mãos sobre as oferendas, nós vamos pedir que o Espírito Santo santifique as oferendas, para que o pão se torne o corpo e o vinho se torne o sangue. E é o movimento do Espírito. Quando no confessionário nós perdoamos os pecados, pelo Espírito. É o Espírito que faz acontecer essa obra. E o Espírito Santo moveu-se nessa instituição fundada por Jesus Cristo e iniciada no Pentecostes como obra de santificação. Na igreja existe esse movimento ordinário. O Espírito Santo vai atuando, vai nos tocando. E o evangelho de hoje, que contemplamos, o evangelho de João, nós vemos a autoridade que Jesus dá para os seus apóstolos, para que eles, depois de receberem o Espírito Santo, ele soprou sobre eles o Espírito e disse: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem retiverdes os pecados eles serão retidos. Ou seja, no início da igreja, ao celebrarmos Pentecostes, o início da igreja, nós vemos exatamente esse trabalho, a instituição desse sacramento, do sacramento da confissão, do perdão dos pecados. O Espírito, ele é santificador. E o que nós contemplamos? Se nós formos lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, o livro do Gênesis vai nos mostrar algo interessante. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o sopro de vida. E ele tornou-se um ser vivente. É isso que está escrito lá no Gênesis. E o que a gente vê hoje no Evangelho? O sopro de Jesus sobre os apóstolos. O vento impetuoso no cenáculo, a imagem desse sopro, desse hálito de Deus. Que alude aqui, lá nós víamos a primeira criação, mas agora nós contemplamos a segunda criação, que é a obra da redenção, que é a obra da salvação. Assim como Deus inspirou o alento, o sopro vital na primeira criação, agora, dando o Espírito à igreja, Ele dá a nova criação do homem novo, do homem segundo Jesus, do homem que precisa, e da mulher, homem e mulher que precisam fazer esse caminho de uma vida nova, de uma nova criação, dessa redenção, mas no sopro e no poder do Espírito Santo. Nos Atos dos Apóstolos, se você tem a sua escritura aí, a sua Bíblia na sua casa, de fácil acesso, talvez seria importante você pegá-la aqui no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, quando o próprio Jesus, no início, no capítulo 1, ele vai dizer aos seus discípulos: não vos afasteis, no versículo 4, de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água. Vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. O versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes as minhas testemunhas,
Era preciso que o Espírito Santo viesse. E por isso nós celebramos hoje a solenidade do Espírito Santo. Era preciso que o Espírito Santo viesse para santificar os apóstolos, para trazer esse poder, essa força, para que eles fossem batizados com o Espírito Santo e com fogo. E experimentando esse fogo que purifica, que limpa do pecado, eles pudessem ser as testemunhas de Jesus Cristo, as testemunhas do Evangelho, para que eles pudessem testemunhar. E nós percebemos, quando nós lemos o Evangelho, as fragilidades dos apóstolos. A gente percebe eles disputando lugar, a gente percebe a questão temperamental ali, um do outro, a gente vê a fraqueza deles na hora do sofrimento, durante a realização do cumprimento da paixão da morte do Senhor. Eles fogem, eles se escondem. A gente percebe a fragilidade deles. Mas existia um projeto a ser executado, um projeto de salvação. E por isso Jesus vai dizer no Evangelho: é preciso que eu vá, para que venha o Espírito Santo. O Espírito que vos revelará toda a verdade, vos conduzirá ao conhecimento da plena verdade e até mesmo de coisas futuras. É preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha e Ele trabalhe, Ele leve vocês à santidade, à santificação, para que vocês deem continuidade ao projeto da obra de salvação. E aí Jesus, no envio missionário, vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existia um projeto de salvação, existe um projeto de salvação até a vinda gloriosa do Senhor. Nós trabalharemos nesse projeto de salvação. E Ele enviou o Espírito Santificador para fazer dos apóstolos, dos discípulos, aí sim, aí pode, aí está liberado, meu irmão, empoderados. O empoderamento do Espírito é o que nós temos que viver. Não é o empoderamento humano, eu posso, eu faço, eu consigo, eu vou ficar repetindo essas asneiras na nossa mente. O Papa Francisco, no documento sobre a santidade, ele vai dizer desse novo pelagianismo, onde a gente acha que é pela nossa força, que é por aquilo que nós fazemos, mentalizando que eu consigo, que eu vou fazer. Esse empoderamento humano que vai deixando Deus de lado, que vai deixando o Evangelho de lado. Nós precisamos ser empoderados do Espírito Santo, homens e mulheres empoderados. Eu enviarei o poder do alto, virá sobre vós o poder do alto, para seres as minhas testemunhas, o meu Espírito. Mas não é técnica, não é idolatria do eu, mas é o empoderamento daquele que nos santifica. E veja, na sequência, o Tiago cantou para nós a sequência aqui do Pentecostes: vinde, Pai dos pobres, aos corações, dai aos corações os vossos 7 dons. Vinde, Pai dos pobres, e dai aos corações os vossos 7 dons. A vida moral dos cristãos, ela é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Vai dizer o Catecismo da Igreja. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja vai dizer que os dons do Espírito Santo são disposições permanentes que tornam o homem dócil a seguir os impulsos do Espírito Santo. Não sei se você se recorda quais são os dons: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. 7 dons que nós recebemos no dia do nosso batismo. E que nesses 7 dons, eles nos levam a esse caminho de perfeição, e eles completam e aperfeiçoam as virtudes em nós. Por exemplo, para nós vivermos esse caminho de santidade, o temor de Deus. O que é o dom do temor
de Deus é simplesmente ter medo de Deus? Aí quando a gente vai ler lá, os teólogos, os místicos, eles vão dizer, mas temer a Deus que não pode fazer o mal? Como é que é isso? Não é? Que história é essa? Que temor é esse? Que nível de temor é esse? E o que é o temor de Deus? É um hábito sobrenatural pelo qual o justo é dominado por um sentimento reverencial para com a majestade de Deus. É um hábito onde o justo adquire docilidade especial para apartar-se do pecado e submeter-se totalmente à divina vontade, à vontade de Deus. E esse dom do temor de Deus, ele está profundamente relacionado à virtude da esperança. Porque, pela virtude da esperança, nós nos reconhecemos totalmente dependentes de Deus, reconhecemos a nossa radical impotência, e por isso nós dependemos de Deus. E o Espírito Santo nos dá o dom do temor exatamente para aperfeiçoar a esperança e nos colocar totalmente dependentes de Deus. Outra virtude relacionada ao dom do temor de Deus é a temperança. Porque o dom do temor corrige a tendência desordenada, experimentada pelo homem nos prazeres carnais, e ele aperfeiçoa a virtude da temperança. A virtude da religião, ele nos regula na realidade do culto que nós devemos prestar a Deus, o culto de adoração, nos aperfeiçoando, nos levando a experimentar essa graça de uma profunda adoração diante da perfeição de Deus. Mas também da humildade, nos coloca entre o contraste da grandeza de Deus, da sua santidade, e a nossa incrível pequenez e miséria. O dom do temor aperfeiçoa a humildade. Aquela humildade que nós admiramos na vida dos santos quando nós lemos a história dos santos. E quais são os efeitos desse dom do temor na nossa alma? Um vivo sentimento da grandeza e da majestade de Deus, que a submerge em uma adoração profunda, cheia de reverência e humildade. Um grande horror ao pecado e uma vivíssima contrição por tê-lo cometido. Uma vigilância extrema para evitar as menores ocasiões de ofender a Deus. Um desprendimento perfeito de tudo que é criado. Veja só, esse é na escala de grandeza dos dons, o temor de Deus é o primeiro. Depois vem a fortaleza. A fortaleza é um hábito sobrenatural que robustece a alma para praticar toda a classe de virtude heróica, com incrível confiança em superar maiores perigos ou dificuldades que possam surgir. Ela é importante para aperfeiçoar a virtude cardial da fortaleza, para o aperfeiçoamento das demais virtudes, para permanecer em estado de graça ou heroísmo. A virtude da fortaleza, o dom da fortaleza, nos faz estar entre o heroísmo e o pecado mortal. A fortaleza nos dá a capacidade de vencer aquela tendência, aquela ação do pecado que parece que a gente não tem condições de vencer. Mas é o dom da fortaleza agindo em nós, para nós vencermos a batalha contra as nossas paixões, contra o mundo e o demônio. Veja bem, e quais os efeitos da fortaleza em nós? Proporciona uma energia inquebrantável na alma para a prática das virtudes, destrói por completa a tibieza no serviço a Deus, faz a alma intrépida e valente ante toda a classe de perigos e também de inimigos, nos faz suportar as maiores dores com gozo e alegria, e proporciona à alma um heroísmo do pequeno, ademais do heroísmo do grande. A gente se lembra, quando se fala disso aqui, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Não se necessita maior fortaleza para sofrer repentinamente o martírio do que para suportar um menor desfalecimento desse martírio de alfinetadas. Quem conhece a história de uma alma vai lembrar que Santa Teresinha tinha uma irmã que ficava enfiando alfinete nela.
Então, o dom da fortaleza, para nós vencermos o martírio que acontece imediatamente, às vezes é muito mais fácil o martírio do sangue, onde a gente tem que morrer ali naquela hora, que você vai dar a vida, do que esses martírios diários, do dia a dia, que nós temos que conviver com certas realidades dos nossos irmãos, as fraquezas dos nossos irmãos, os erros, aquilo que não dá certo na nossa vida, aquilo que nós passamos de sofrimento. Será que nesse tempo de pandemia não está faltando o dom da fortaleza agir em muitos corações que estão precisando dessa força para vencer aquela tentação do coração, do medo, da opressão, de tudo aquilo que muitas vezes vem nesses momentos difíceis? Então veja bem, Deus deu para nós toda uma estrutura para nós vivermos em santidade. Por isso que nós temos que, do mais profundo do nosso coração, amar o Espírito Santo. Por isso nós precisamos convidá-lo a estar conosco em cada dia, em cada passo que nós dermos. Por isso que nós precisamos esperá-lo todos os dias. Hoje nessa Eucaristia, você e eu precisamos caminhar. Eu só aqui citei 2 dons. Tenha curiosidade depois de conhecer a ação dos dons do Espírito Santo. E por que não? Faça um trabalho, talvez diário, semanal, de suplicar ao Espírito Santo: eu preciso do dom do temor de Deus, porque eu estou muito permissivo em relação ao pecado. E aí você vai durante aquela semana trabalhar esse dom no seu coração, pedir ao Espírito Santo que esse dom se fortaleça em você. Você que talvez tenha se sentido fraco, talvez tenha se sentido até humilhado nesses dias de pandemia, porque você era tão forte aparentemente, e a pandemia se estendeu, e o medo chegou, a insegurança, a incerteza, a perna bambeou, o ar faltou, né? Por que não conhecer o dom da fortaleza e perceber que você precisa de mais paciência? Porque o fruto da paciência está ligado ao dom da fortaleza, para você perseverar nos dias difíceis. Veja bem, queridos, para que nós sejamos usados por Deus no projeto de salvação, de renovação da face da terra, não é somente no uso dos carismas. Glória a Deus pelos carismas, das línguas estranhas, da interpretação de línguas, o carisma da fé expectante, da palavra de ciência, de sabedoria, do discernimento, da fé carismática, do milagre, da cura, o carisma maior do amor. Glória a Deus. Mas é preciso ter santidade. Eu fui impactado e tenho sido impactado pela palavra do profeta Ezequiel no capítulo 36, no versículo 23. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando por meio de vós eu mostrar a minha santidade à vista deles. Eu santificarei o meu grande nome profanado entre as nações, no meio das quais o profanastes, e eu santificarei vocês, para que as nações me reconheçam, para que os corações me aceitem. Mas o Espírito Santo também é o vivificador. A cada um de nós é dada, vai dizer o apóstolo Paulo, na segunda leitura, a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Eu já quero me encaminhar para o final da homilia. E eu anotei aqui, eu tive a grata alegria de, quando eu acordei hoje de manhã, ouvir a homilia do Papa Francisco, no dia de Pentecostes, na Basílica de São Pedro. E o Papa foi concluindo a homilia dele, dizendo que existem 3 inimigos que nos impedem de nos doarmos totalmente a Deus e ao próximo. E aqui a carta de Paulo aos Coríntios, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. O Papa dizia que esses 3 inimigos principais do dom, da doação, são o narcisismo, o vitimismo e o pessimismo. E o Papa disse o seguinte: o narcisismo nos faz idolatrar a nós mesmos. O narcisista idolatra a si mesmo e busca só o seu próprio benefício. A vida é boa se eu ganho com ela, se eu tenho benefício com ela, mesmo que não seja tão lícito, mesmo que eu nem esteja de acordo, mas se me beneficia, se eu sou narcisista, aquilo ali, beleza, pode ser, quando eu tenho lucros pessoais.
O narcisista pensa que a vida é bela se ele tem vantagem, porque eu teria que doar-me aos demais. E aí o Papa diz, nessa pandemia se apresentam narcisistas que se preocupam somente com as suas necessidades, indiferente aos demais. Não admitem as próprias fragilidades e erros, ao debruçar-se apenas sobre as próprias carências. Segundo inimigo que o Papa Francisco disse hoje, o vitimismo. Ele é perigosíssimo, diz o Papa. O vitimista está sempre se queixando demais. Ninguém me entende, ninguém me ajuda, ninguém me ama, estão todos contra mim. Isso aqui é a palavra do Papa, não é do Padre Roger, não. Estão todos contra mim. Quantas vezes nós temos escutado essas queixas? É um coração fechado e sempre se pergunta, por que os demais não se doam a mim? E aí o Papa dizia, no drama em que vivemos, que grave é o vitimismo, pensar que não há ninguém que nos entenda e sinta o que nós estamos vivendo. E o terceiro inimigo, vai dizer o Papa Francisco, é o pessimismo. Tudo está mal, na sociedade, na política, na igreja. O pessimista está contra o mundo inteiro, mas está apático e pensa, entretanto, para que me doar? É inútil, nada vai mudar. Nada irá mudar, dizia o Papa, usando esses três inimigos do doar-se, diante do grande esforço de começar de novo. Que danoso é o pessimismo. Ele é obscuro, e é obscuro pensar que tudo não será como antes. Essa frase chavão que tomou aí as nações, nada mais será como antes. O Papa fala, isso é obscuro. É uma tentativa de colocar na cabeça das pessoas o pessimismo, que não vale mais a pena lutar. Quando se pensa assim, seguramente se rompeu e não se experimentará mais a esperança. E o Papa nos dizia que nós precisamos romper com o ídolo narcisista e quebrar o espelho do meu eu. Precisamos romper com o Deus da lamentação, da murmuração. Precisamos romper com o Deus da negatividade. E não tem forma maior do que invocar o Espírito Santo que vivifica, para que Ele venha nos vivificar e nos colocar inteiramente a serviço. O processo de avivamento do mundo inteiro, das nações, da face da terra, como a igreja coloca nos nossos lábios, mas precisa provocar no nosso coração, é esse processo. É bonito olhar para Pentecostes, é bonito olhar para a narrativa de hoje e ver. Lá em Babel, eles queriam construir uma torre, cheia de orgulho, para chegarem até o céu. Mas na humildade da Virgem Maria e dos apóstolos, que ali, obedientes ao que Jesus disse, ao mandato de Jesus, se colocaram humildes em súplica, o céu desce na terra. E esse céu que desce na terra e alcança os apóstolos, pelo testemunho, pela ação carismática, pela doação, pela entrega dos apóstolos, esse testemunho vai chegando e vai convertendo os corações. E dessa forma apostólica é que nós precisamos olhar para a nossa vida nesse dia de Pentecostes e nos entender chamados à santidade e a experimentar esse espírito vivificador. Que se nós olharmos para dentro de nós e percebermos que não existe em nós essa disposição da santidade, que nós estamos fragilizados e fracos, nós precisamos dos 7 dons agindo em nós, e aí nós vamos pedi-los, mas também nós precisamos acreditar na força profética desse empoderamento espiritual que o Espírito Santo nos dá, fazendo memória, olhando para a sociedade, para tudo aquilo que moralmente nós vemos acontecer, com toda a esperança e acreditando na força desse Espírito que vivifica, lembrar daquela visão dos ossos secos e entender que nós somos chamados a ser profetas da vida e não da morte.
profetas da transformação e não da destruição. Profetas que liberam a palavra com os joelhos dobrados, talvez em lágrimas, pedindo: enviai o vosso Espírito e da terra toda a face renovai. Eu quero desafiar você que está acompanhando essa missa, vivendo essa missa, recebendo essa palavra, essa homilia. Eu quero desafiar você a assumir esse compromisso de hoje em diante, você rezar para que o Espírito Santo renove a face da terra. Não é só no dia de Pentecostes, é todos os dias. Se comprometer na intercessão pela transformação da nossa nação, do Brasil. Orar para que espiritualmente o Brasil seja visitado por esse reavivamento que a igreja coloca nos nossos lábios pelo salmista Davi. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Mas a terra só será renovada se nós formos santos. A terra só será renovada se nós verdadeiramente amarmos o Espírito Santo, se verdadeiramente nós convidarmos o Espírito Santo, se verdadeiramente nós o esperarmos. Eu quero convidar o Padre Edilberto para cantar e rezar comigo nesse momento, mas eu quero dizer para você: existe um liberar profético de Deus sobre nós nesse Pentecostes. Diante de tudo que nós estamos enfrentando, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante dos desafios que nós enfrentamos como nação, diante dos desafios que nós enfrentamos na sociedade, no mundo, na igreja, nós precisamos olhar para esse poder que nos foi dado. Profetizei, versículo 7 do 37 de Ezequiel: conforme me for ordenado. E enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor, logo de estrondo, quando os ossos se aproximaram uns dos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles, e por cima a pele que se estendia. Mas faltava-lhes o sopro de vida, o sopro que foi soprado nas narinas daquele boneco de barro, de Adão, lá no início. O sopro que foi liberado sobre os ossos ressequidos. O sopro de vida que foi liberado, de vida nova no Pentecostes. O sopro do Pentecostes joanino, que Jesus no Evangelho de hoje soprou sobre os apóstolos, e que agora Ele quer soprar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o Brasil, sobre o seu ministério, sobre a sua pastoral, sobre o movimento que você participa, sobre toda a igreja, sobre a canção nova. Eu convido você a se colocar de pé. Coloque-se de pé, levanta as suas mãos com autoridade. Agora você pode ser empoderado pelo Espírito Santo. Mas faltava-lhes o sopro de vida, e Ele mesmo disse: profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem, dirás ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem, ó Espírito dos quatro ventos, soprar sobre estes mortos, para que eles possam reviver. Eu quero pedir que essa graça, porque nós esperamos a promessa, e hoje é o dia do cumprimento da promessa, que essa graça se estenda a todos aqueles que estavam mortos no caminho da santidade, desistindo, que precisam agora que o dom do temor seja potencializado, que estavam fracos e que precisam agora das virtudes heróicas para enfrentar o tempo presente com os olhos no céu, porque o sofrimento do presente tempo não se compara à glória que há de ser revelada em nós. Então levanta os seus braços, fecha os seus olhos e canta, canta, amando, convidando e esperando o Espírito Santo. Vem, vem sobre nós, Espírito. Estamos aqui, como estavam em Jerusalém, à espera da promessa de que o Espírito desceria e seria o nosso auxílio. Tira todo medo, faz prevalecer o teu poder. Nós te desejamos, te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui tu és amado. Queremos ser tomados
pela tua glória, pelo teu poder, tua unção. Aviva a tua igreja, abraça os corações. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem Espírito. Sopra Jesus o Espírito Santo. Sopra Jesus o Espírito Santo. Sopra Jesus o Espírito Santo sobre a igreja. Sopra Jesus o Espírito Santo sobre a sua igreja. Sopra o Espírito Santo e renova a sua igreja. Renova agora os movimentos, as pastorais, o coração de cada pedra viva da igreja que somos nós, os leigos, os religiosos, as religiosas. Aviva os corações dos sacerdotes, dos nossos bispos, do nosso Papa Francisco. Nós precisamos desse sopro. Sopra, sopra e traz avivamento para a igreja. Vai clamando isso. Talvez você na sua vocação, nós Canção Nova, precisamos desse sopro agora em nós, no nosso coração, nas nossas narinas, na nossa vida. Senhor, sopra, sopra sobre o Brasil. Nós te pedimos sobre cada um dos estados da República Federativa do Brasil, sobre cada uma das cidades do povo brasileiro. Sopra nessa hora o seu Espírito. Nós pedimos e traz avivamento aos corações, traz desejo de santidade, traz compromisso do serviço. Faz agora, Senhor, essa obra em nós. Nós te desejamos outra vez. Faz acontecer a solenidade do Pentecostes, o que nós celebramos agora na nossa vida. Batiza-nos de novo no fogo, Senhor. Visita as casas, as famílias, visita as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos. Visita, Senhor, nesse momento. Visita, visita a humanidade inteira com o sopro do seu Espírito. Nós te desejamos, Espírito Santo. Retira todo medo, toda angústia, ansiedade, toda opressão maligna. Faz cair por terra agora, Espírito Santo. Reaviva os corações, reinflama aqueles que haviam desistido, aqueles que estavam no narcisismo, pensando só em si mesmos, aqueles que viviam, ó Espírito Santo, essa dinâmica de apegar-se a si mesmas. Liberta-nos agora, Espírito Santo, do pessimismo. Liberta-nos agora, Espírito Santo. Nós te pedimos, nós te suplicamos. Do vitimismo nós precisamos de um coração novo. Renova-nos, Espírito Santo. Renova-nos, Espírito Santo. Renova-nos, Espírito Santo. Nós te desejamos. Nós te queremos. Queremos ser tomados pela tua glória, pelo teu poder, tua unção. Aviva a tua igreja, abraça os corações. Espírito, queremos ser tomados. Queremos ser tomados pela tua glória, pelo teu poder, tua unção. Aviva a tua igreja, abraça os corações. Espírito de Deus. Ore em língua, solta a sua voz na linguagem espiritual. Solta a sua voz, que o barulho agora da vida nova, aquele barulho que se ouviu lá no andar de cima, no cenáculo, agora se ouça por todo o Brasil, fora do Brasil, aonde alguém está orando conosco agora. Ora no Espírito, solta a sua voz. Que venha, que venha, que venha, que venha o sopro da vida, Espírito Santo, sobre nós. Xerecanda la baria, la bararia, la mandari,
Tu és desejado, tu és amado, tu és esperado, Espírito de Deus. Nós te desejamos, te convidamos, aqui és esperado, aqui és esperado, aqui tu és amado, aqui tu és amado. nós te desejamos, nós te desejamos, te convidamos, vem, te convidamos, vem, aqui és esperado, aqui és esperado, aqui tu és amado. Clamor, queremos ser tomados, queremos ser tomados pela tua glória, pelo teu poder, tua unção. Aviva a tua igreja, abrasa os corações, Espírito de Deus. Adorado seja Espírito Santo, exaltado seja Espírito Santo, glorificado sejas Espírito Santo. Obrigado por nos tocar, nos reavivar, nos renovar e nos fazer experimentar a presentificação desse dia em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.